Jesus, porque Ele merece. Deus é bom. Deus é bom e sabe muito bem nos amar. Aleluias. As misericórdias do Senhor são de eternidade em eternidade. Eu quero aqui apresentar algumas pessoas que nos visitam nesta noite. Na medida que nós apresentarmos os irmãos e as irmãs, por gentileza, levante sua mão assim, para nós lhe conhecermos e posteriormente lhe saudar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Wagner, Sodenfo, toda a equipe, que trabalham com alegria, com empenho, com disposição. Eu quero louvar a Deus, pela sensibilidade que os irmãos estão tendo em contribuir, comprando cestas básicas para distribuir com as pessoas que não têm, porque isso é cristianismo. Isso é que faz sentido uma vida cristã, né? Servir a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E o amor não é só com palavras, mas com ação, com atitudes. Então, louvo a Deus pela vida do Sodenfo. A irmã Letícia está conosco aqui. Da Presbiteriana Vila Mar está conosco a irmã Nilza. Cadê a irmã Nilza? Levanta a mão, irmã Nilza. Foi? A mãe a esposa do irmão Mauro, não é isso? A irmã? A mãe? É? Ah, tá aqui a mãezinha. Ah, perto da minha mãezinha ali também. Glória a Deus. A Lesca de Aracati também está aqui. Ali está a Lesca. A minha mãezinha aí, ó. Minha mãezinha todo mundo conhece. Ela é de Capuí, Melancias de Baixo, né? Fica depois de Ibicuitaba, antes de Peixe Gordo. Depois de Aracati, em média 40 quilômetros. E lá antes também era município de Aracati, né? Quando eu nasci, minha identidade é natural de Aracati, porque antes Icapuí era Aracati. Também está a nossa Letícia, que eu já apresentei, da nossa congregação de Caspesca. A Lena e o Fábio, tá aí? A Lena e o Fábio? Levanta a mão aí. Cadê o Fábio? Ali, rapaz. Saudade de vocês, viu? Vocês são uma bênção. A Lívia e o Júnior, filha do pastor Gerardo. Aí está, ali estão. Sintam-se bem. Está na casa com o papai, na casa do pai. Também está a Marília. A Marília está conosco. Também está conosco o evangelista Divani Araújo e a minha cunhada, a irmã Meirinha, e a sua filhinha Mariane está conosco. Tem mais alguém nos visitando que... Quem é? Tem outra jovem nos visitando. Acho que já foi apresentado. Foi apresentado. Sim, já sei. Ok. A igreja está feliz com a presença dos nossos queridos visitantes. Vamos dizer todos juntos: sejam bem-vindos. Voltem sempre, sintam-se bem. Estou vendo ali a Marilza. Olha que coisa linda. Dá para bater uma foto aqui, viu, arteiro? Ó. O Dabi aí, ó, você. Tá vendo que o tempo de Deus, viu, arteiro? Você nunca desistiu de orar. E Deus está fazendo da forma dele, né? De forma extraordinária. Glória a Deus. Queridos, é o seguinte, nós temos aqui, congregando conosco, um presbítero que é escritor, poeta, e ele ontem estava no aniversário da minha filha Vitória, e ele disse: ô pastor, tinha escrito aqui uma besteirinha, como diz no interior, né? Uma poesia para a Vitória, mas não foi possível, porque eu não queria mexer, mas eu digo, até amanhã o senhor recita. Ele disse: recito. Então, eu queria dar oportunidade ao nosso irmão José Gilardo, nosso presbítero José Gilardo, para transmitir essa poesia para nós, e depois nós vamos aqui entrar com a palavra. Não tenha pressa para sair da presença de Deus, o culto está só começando.
Saúdo a amada noiva do Senhor, com a santa paz do Príncipe da Paz. Gente, a Vitorinha veio, está presente, né? Glória a Deus. Tá bom. Gente, para quem não conhece, a poesia é um meio elegante de você dissertar assunto de qualquer natureza. Por quê? Porque a poesia é diferente. A poesia tem a combinação dos sons e do ritmo. E não foge nada do assunto referente. E eu fiz aqui para Vitorinha. Oh, glória a Deus, está se aproximando. Aqui uma rápida homenagem, tá bom, minha filha? Eu tenho um amor profundo, gente, por essa família. Eu já falei para o pastor e para outras pessoas, parece até que eu faço parte dessa família biológica, viu? Mas o importante é fazer parte de toda essa família, toda. Porque essa é a família que tem mais que perspectiva e esperança viva. Porque, a despeito das nossas conveniências pessoais, difícil de controlar, mas o amor a Deus e aos irmãos e às irmãs e o temor a Deus nos constrange a andar por essa contramão da lógica e da natureza humana. Mas vamos lá. Eu não gosto de declamar lendo, mas como eu fiz assim de última hora e não deu tempo de gravar, a minha memória já não dá mais com essas cordas todas, digo assim: parabéns, linda princesa, pelo seu aniversário. Vi-lhe como uma lâmpada acesa, iluminando o cenário. Viu-se o amor de Deus unindo nesta família coesa. Viu-se os parabéns fruindo para você, linda princesa. O evento, certamente, vai ficar em tua memória e de todos os presentes. E Deus te abençoe, Vitória. Vai mais outros parabéns para Genival e Neidinha, aos quais Deus deu estes bens, que são Bruno e Vitorinha. Glória a Deus maravilhoso, acima de tudo isto, ao Santíssimo, poderoso e amoroso Jesus Cristo. Amém? As bênçãos serão para o Senhor, para o Senhor. Bom. Linda poesia, né? A gente estava brincando, porque no interior a pessoa fala assim. Queridos, abram comigo vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer um passeio pela igreja primitiva, em rápidos textos, porque aqui é onde está a nossa base, a nossa referência de comportamento, de atitudes, é onde está o início de tudo, né? E aqui nós vamos nos parametrizar para vivermos segundo esses ensinos. Não podemos perder todo esse conceito que foi estabelecido no princípio. Foi o que o Senhor Jesus falou: lembra-te onde caíste e volta ao primeiro amor. Então nós temos que voltar. Sempre que a gente errar o caminho, a gente tem que voltar e começar novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler aqui 5 versículos, depois nós vamos para o 2, e vamos ler alguns no capítulo 2, e vamos indo. Fiz o primeiro relato ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, e não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu,
depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles por período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Vamos para o capítulo 2. Nós vamos ler aqui os primeiros 13 versículos, depois nós vamos pular para o 37. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um falar a nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, no Ponto, na Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos aos judaísmos, cretenses e árabes, e todos temos ouvidos a nossa própria língua falar da grandeza de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Depois nós vamos ler o restante do texto, né? Que falta de conhecimento de Deus estava com aqueles homens que não estavam compreendendo era nada, porque as coisas de Deus são assim, a gente não entende muito bem, né? A gente fica perplexo, como diz o texto, a gente fica maravilhado, porque Deus torna aquilo que não é e torna a ser, usa as pessoas que não são e passa a fazer a ser, e isso causa espanto, estranheza, porque quando o homem entrega a sua vida ao Senhor, o seu caminho ao Senhor, e confia nele, o mais ele faz. E aqui nós estamos num período do início, que Jesus Cristo ainda estava entre os apóstolos, o início da igreja, e de repente chegou o momento do Senhor Jesus subir ao céu. E ele foi subindo para o céu, e eles ficaram admirados, olhando Jesus subindo, e os anjos diziam: por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. É esse Jesus que nós servimos. E aí ficou uma situação que eles agora se sentiram órfãos. Mas o Senhor Jesus tinha feito uma promessa para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeira coisa que eu entendo, porque eu gosto de ler, explicar e aplicar. Primeira coisa que eu entendo é que não tem como nós fazermos a obra de Deus sem o revestimento do Espírito Santo. O homem por si só, ele não tem condições de fazer a obra de Deus. Para que nós possamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos dizer: Senhor, mais de ti e menos de mim.
Para nós fazermos a obra do Senhor, nós temos que dizer que a tua vontade prevaleça, que a minha desapareça. Que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Quando nós temos esse entendimento, o Senhor diz: agora eu vou te usar. Agora eu vou fazer a minha obra através da tua vida. Porque primeiro o Senhor trabalha em nossas vidas para poder depois trabalhar através das nossas vidas. Não tem como o Senhor operar e trabalhar se Ele não primeiro transformar a nós mesmos. Como nós falaremos de Cristo se Cristo não está em nós? Como nós falaremos das experiências de Cristo se nós não tivermos experiências com Cristo? Como Paulo poderia dizer, aquele carcereiro da prisão que foi cantado aqui, quando ele perguntou: e o que é que eu faço agora? Porque quando veio aquele grande terremoto, que as cadeias se abriram, quando o carcereiro olhou e disse: pronto, todos os prisioneiros fugiram, e agora eu vou ser decapitado, vou ser humilhado, a minha família, e ele quis tirar a sua própria vida. E quando Paulo viu, desesperado, disse: não te faça nenhum dano, estamos todos nós aqui. E aquele homem foi e disse assim: o que é que eu faço agora? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória! Porque Paulo tinha tido um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Quando ele estava indo para Damasco para perseguir os crentes, esses cristãos, esses primeiros cristãos, o Senhor teve um encontro com ele e derrubou ele do cavalo. Tem gente que é durão, que persegue o povo de Deus. Eu acho é bom. Esses camaradas que têm raiva de crente, esses camaradas que dizem que tem ódio de crente, nojo de crente, é esses que Jesus vai buscar. Esses que ficam ali criticando, zombando de você, é isso que o Senhor vai trazer, aleluias. É desse jeito. Quanto mais bate, mais cresce, né? Então Paulo era o bichão, e o Senhor derrubou ele do cavalo. Essa pessoa da sua família que te humilha, que zomba de ti, essa pessoa no teu trabalho que zomba de ti, o Senhor vai pegar ele e vai quebrar ele todinho. Paulo ficou 3 dias cego. Então Paulo já tinha tido uma experiência com o Senhor. Ele tinha sido transformado e revestido de poder. Primeira coisa que nós temos que entender, não é só a filantropia pela filantropia. Deixa eu dizer para vocês quem dá show nos crentes de filantropia: os espíritas. Mas eles não tiveram encontro com Deus. Nós temos que ter cuidado com os extremos. Nós temos que entender a palavra de Deus no seu todo, na sua íntegra. Nós não podemos isolar partes. Nós temos que compreender o todo e toda a vontade de Deus para nossas vidas e para a vida da humanidade. Nem só uma coisa, nem só o espiritual e nem só o social, mas o contexto geral que Cristo fez aqui na terra. Ele pregava o evangelho e ele alimentava as multidões. Então, o evangelho que não tem compaixão, que não tem cristianismo, no sentido de se preocupar com o próximo, com a necessidade do próximo, então não é cristianismo, né? Isso é filantropia que o ímpio faz e depois vai corromper. O político faz filantropia, político corrupto, ele quer sair bem na foto e na mídia, ele faz filantropia. A questão não é só a filantropia. A questão é se você verdadeiramente está preocupado com que o outro está passando necessidade. Essa preocupação, ela é mais importante do que a matéria, do que o material. Porque quando eu me preocupo, mesmo eu não tendo, eu vou à procura de quem tem para abençoar quem está necessitado. É diferente daquele que dá porque está sobrando. Quando a viúva pobre deu a sua oferta das moedinhas, o Senhor Jesus disse: para aí eis aí a maior oferta.
E os apóstolos, Senhor, essa mulher, negada deram 200 conto, outro deu 100 reais, outro deu 50, essa mulher deu só umas moedinhas de 10 centavos. Mas o Senhor Jesus, mas essas moedinhas aí, é tudo que ela tinha. E ela deu com alegria, ela deu com amor, ela deu com propósito. Tem que ter propósito. Não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. E a igreja primitiva, o Senhor Jesus tinha dito, olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou dar um orientador, um consolador que vai direcionar vocês. Senão vocês vão estar perdidos nesta terra. Roma dominando Israel, Jerusalém, todas aquelas províncias circunvizinhas de Jerusalém. Roma no momento estava no auge do poder. E Jerusalém sitiada, os romanos governando em Jerusalém. E se eles não tivessem as virtudes do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, eles não tinham como enfrentar toda aquela perseguição a qual eles iriam sofrer. E quando eles estavam em Jerusalém, chegou o dia da festa de Pentecostes, e o texto diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como o som de um vento veemente e impetuoso, que encheu todo o ambiente. Esse som é maravilhoso, é o que foi cantado, é o som do céu, é a presença de Deus que desce sobre a igreja nos dias atuais, aleluia. É aquele fogo que queima dentro do seu coração, é aquela alegria que vem da alma, que faz rolar as lágrimas no seu rosto. Foi o que aqueles homens sentiram naquele dia de Pentecostes. A Bíblia diz que pousou sobre a cabeça de cada um deles como fogo, né? Como fogo, como repartidas, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Essa língua esse fogo, irmãos, tem uma representação poderosa, porque o fogo, ele tem o poder purificador, o fogo ele purifica. Então esse fogo ele veio queimando todo pecado, toda impureza. E o fogo também, irmãos, ilumina. O fogo traz luz, traz entendimento, traz clareza para todos que estão recebendo essa luz. E aquele fogo ali, irmãos, estava dando agora também, sabe o quê? Impulsionamento, ousadia. E eles agora se tornaram instrumentos, reverberadores de Deus, pregando o evangelho na língua daquela população nativa que estava reunida ali, de várias culturas, de vários povos, de várias nações, como foi lido aqui. Ali tinha gente de várias línguas, de vários idiomas, e de repente aqueles homens se tornaram poliglotas, e começaram porque Jerusalém ali era uma cidade cosmopolita, onde tinha gente de todos os lugares. E então Deus começa a dizer assim: Mauro, eu vou te usar para tu falar em grego. Outro aqui tu vai falar, irmão Lucílio, em cretense. Jesus é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Cristo Jesus. E eles começaram a pregar na língua nativa daqueles homens que estavam visitando Jerusalém, e todos ficaram maravilhados. E todos diziam: que negócio é esse? As coisas de Deus causam espanto, aleluia. As coisas de Deus trazem um espanto. Isso tão é bebo, rapaz, sabe nem o que estão falando. Aí, irmãos, vem outro que não era e passou a ser, um irmão nosso chamado Pedro, que era pescador. E o Senhor disse que tu não vai ser mais pescador de peixe, mas de homens, cheio da ousadia do Espírito Santo. Oh, glória! E ali ele percebeu os burburinhos que estavam acontecendo naquele lugar, e ele tomou a palavra e disse: varões galileus,
Esses homens que vocês estão vendo aí, eles não estão embriagados, mas eles estão cheios do Espírito Santo, porque acontece na vida deles o que foi profetizado pelo profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então, regra número 1, para quem quer fazer a obra de Deus: procure ser um crente cheio do Espírito Santo. Menos de você e mais de Deus na sua vida, aleluias. Se não for assim, nós não conseguiremos exercer o ministério de Cristo aqui na terra. Se nós quisermos cumprir as próprias vontades e fazer o desejo do próprio eu, nós não cumpriremos a vontade de Cristo. Sabe o que é cristianismo, irmãos? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É tirar o seu direito e dar o direito para o outro. É altruísmo. É o contrário de egoísmo. Egoísmo é o que eu quero, porque tem que ser do meu jeito, se não for assim eu não faço. A minha opinião, faço beicinho, faço biquinho, não quero, igual aqueles meninos de novo. E aí, enquanto tu tiver com esse biquinho, Deus vai te quebrar todinho. É aí onde vem o chicote de Jeová. Onde vem a correção de quem te ama. Aí você se trouxe para um lado, se trouxe para o outro, e o Senhor está só querendo te fazer o bem, colocar nos trilhos. É por aqui, minha filha, não vai por aí não, vem por aqui, meu filho. Eu tenho um caminho para você trilhar, e é caminho de bênção, de vitória, caminho de conquistas. E aí você às vezes quer teimar, e Deus querendo te usar. Se você se permitir, o Senhor vai te usar como instrumento poderoso nesta terra. E Atos 1, o Senhor disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeeis testemunha, tanto na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, e aonde o nosso Deus nos mandar. E Pedro ali, irmãos, pregou, e aceitou Jesus só 3.000 almas. Mas sabe por quê, irmãos? Uma coisa é nós falarmos do nosso conhecimento, outra coisa é nós falarmos com ousadia do Espírito Santo. Até o do coração mais endurecido, a palavra ungida do Espírito Santo, ela vem como uma marreta que quebra pedra, e essa palavra vai penetrar mesmo no coração mais endurecido, aleluias. Não tem homem que possa resistir à palavra de Deus. Ela é o martelo que esmiuça a pedra. E quando aquela multidão ficou assim abismada, maravilhada, se inaugura a igreja primitiva. Se inaugura os crentes na terra. Começa agora uma nova religião que eles chamavam, que era o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, a nossa religião é Jesus. Porque religião, irmãos, é costume, é automatização, é automático. E o Senhor não está procurando religiosos. O Senhor sempre está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E agora nós vamos ler Atos 2:37. Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus. A igreja foi revestida de poder com a descida do Espírito Santo. E agora a igreja tinha que trabalhar, porque estava acontecendo a agenda de Deus na vida dos crentes. Ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder. Agora Deus tinha um projeto a realizar através da vida dos cristãos, da vida dos crentes. E ouvindo eles isto, afligiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, davam testemunho, e advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, e acrescentavam-se quase 3.000 almas. Acrescentaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam, agora 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É sobre isso aqui que nós vamos pregar. Que hora é essa? Já é 8 horas, né? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Queridos, se eu pegar aqui de trás para frente, a igreja caía na graça do povo. A igreja do Senhor, ela tem que cair na graça do povo. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver que verdadeiramente nós representamos a Cristo aqui nesta terra. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer: eu quero seguir o caminho que eles seguem. Eu quero viver como ela, eu quero viver como ele, eu quero aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Mas nós só vamos cair na graça do povo se nós tivermos graça. E essa graça, ela é a unção do Espírito Santo que foi descida no dia de Pentecostes e que desce nos dias de hoje. Ou seja, se nós formos crentes cheios do Espírito Santo. Nós só vamos cair na graça do povo se Cristo verdadeiramente estiver em nossa vida. Se o que nós exalamos, se o perfume que nós exalamos, se o nosso externo representar o que está dentro de nós verdadeiramente. Agora, se o meu exterior, que revela o meu interior, não revela uma personalidade cristã, não revela alguém que tem a essência de Cristo, as pessoas não vão querer ser um crente. As pessoas não vão querer seguir a Cristo. Para mim ser como ela? Para mim ser como ele? Não, vou ficar na minha religião mesmo. E aí vem um paradoxo. O crente fazendo um trabalho contrário ao cristianismo. Aí vem o desserviço do reino. É aquilo que eu já preguei outras vezes. Tem alguns trabalhando em prol do reino e tem alguns trabalhando contra o reino. Mas o Senhor, que é o justo juiz, lá em Apocalipse diz que ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Tá? Então, essa igreja, ela tinha agora uma coesão, uma unidade. Ela entendeu, é tanto que o apóstolo Paulo depois vai escrever Atos 12, Paulo vai escrever outros textos falando da unidade do corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas que performam um só corpo. E Atos 2, 4, 2, que é o tema que o irmão Wagner está no coração já, né, irmão Wagner? O Wagner, ele é sensível ao Espírito Santo. Ele ficou percebendo que Deus estava me cobrando uma unidade da igreja. Que a igreja tinha que ser una. E eu vinha pregando muito sobre isso. E o Wagner dizendo: pastor, eu quero que o senhor pregue no culto do Sodemo.
Eu quero que o senhor fale sobre Atos 2:4-2, porque nós precisamos de unidade. Nós fizemos aqui o trabalho do culto Só Dentro no mês anterior, e nós contamos com todo mundo dando as mãos, e se tornamos fortes, e conquistamos o número de alimentos como nós nunca havíamos conquistado, no mesmo culto. E o irmão Wagner disse: pastor, como é importante a igreja estar unida, como a igreja está coesa, como a igreja está junta, todas uma só, todos falando a mesma língua, todos falando a mesma coisa. Porque um reino dividido, irmão, não subsiste. E Deus jamais pode operar em uma igreja que há divisões, que há dissensões, que há sentimentos facciosos, que há grupinhos. Não existe. Não tem como Deus derramar essa graça na vida de uma pessoa que é partidarista, que é exclusivista, que faz apartheid dentro da igreja. Aqui é só o meu grupo, aqui não vem outro grupo. Não tem como Deus operar através de uma igreja com esse comportamento. A igreja que Deus quer usar nos últimos dias é uma igreja que fala que Jesus está voltando, que chora junto, que se abraça junto, que evangeliza junto, que vai buscar cesta básica junto, que vai evangelizar, que vai ganhar alma junto, que vai fazer a obra junto. Essa igreja é a igreja que está esperando Jesus voltar, aleluias. Agora, se é uma igreja fragmentada, ela não representa o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ela é feita de muitos membros, mas performam um só corpo. E aquela igreja, irmãos, eles estavam, olha só, em oração. É outro item que nós precisamos, é imprescindível para a igreja. E não se preocupem, porque todo crente ele tem que orar, seja na sua casa, no trabalho, no seu dia a dia. E não fique escandalizado porque vem um pequeno grupo orar na igreja. É esses órgãos do corpo que fazem essa função. É todos coração, é todo olho, é todo boca? Não. Cada partícula da igreja tem a sua função. Como órgãos do corpo, assim também é o organismo espiritual. Cada um tem a sua função no corpo. E não se escandalizem. Tem o organismo de oração na igreja, e esse organismo de oração é o coração da igreja, porque sem oração a igreja não se sustenta. Mas os que oram, irmãos, obtêm vitória. Os que oram, eles são fortes. Os que oram são colunas, estruturas, são alicerces, são fundamentação que sustentam a vida espiritual da igreja. O que seria de uma igreja sem as orações dos santos? O que seria de uma igreja sem ter um grupo de oração? Essa igreja, ela vai falir, vai sucumbir, vai atrofiar. Porque a igreja, ela não é as paredes, a igreja somos nós. E nós somos um organismo espiritual e se alimenta de espiritualidade. Para finalizar, eles estavam no partir do pão. Naquela época do domínio romano sobre Jerusalém, a escassez era muito alta porque as terras foram tomadas, a cidade foi sitiada. Então havia ali também, mesmo os que plantavam e colhiam, eram surrupiados por Roma, pagando os altos impostos, e ali grande era a fome no meio daquele povo. E quando o evangelho chegou naqueles que tinham mais condições naquele momento, isso aqui, quem lê o livro de Atos Apóstolos, irmão, vai entendendo o começo, digamos, o que estava acontecendo naquele momento da igreja primitiva. E ali tinham os irmãos de melhor condições que foram se convertendo. E quando eles se convertiam, eles vendiam as suas propriedades, vendiam e diziam assim: tem muito irmão nosso passando fome. Tem muito irmão nosso passando necessidade. E eles vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos. Está aí Pedro, está aí pastor João. Pegue esse recurso, distribua aí, compre cestas básicas, alimentos para os nossos irmãos. Então aquela igreja começou
a repartir o pão com singeleza, com simplicidade, com alegria, com satisfação. Irmãos, viver um cristianismo que não tem, digamos assim, essa essência de simplicidade, de alegria, de paz, de sentimento de dever cumprido, de não estar aqui na igreja, mas estar com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, não quer ajudar ninguém, não ama ninguém, tem ódio do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem alguém com esse comportamento, você está criando um grande mal para você mesmo. Você está trazendo uma grande maldição para a sua própria vida. Porque quem tem rancor, quem tem ódio, quem tem ressentimento, quem tem diferença com o próximo, ele traz todo o mal para si. E o outro, às vezes nem sabe que você está com raiva, que você está chateado. Traz câncer, traz doenças infecto-contagiosas, doenças na pele, queda de cabelo, envelhecimento precoce, todo tipo de enfermidade física, mental, espiritual e maldição. É o que eu acabei de falar. Cristianismo é altruísmo, não é egoísmo. É nós amarmos o próximo como a nós mesmos. É nós amarmos o nosso irmão e sermos capazes de tirar a minha vontade para realizar a vontade do irmão. Quando eu cheguei ali, o irmão Wagner me viu, eu estava de gravata, com a blusa bonitinha, toda combinando com paletó, né? Não que essa seja feia, não seja bonita. Eu digo, irmão Wagner, tu tá arrumadinho, irmão Wagner. Pastor, bote aí, vai dar para ser no outro culto. Não, pastor. É bom porque o pastor Juscelino e o pastor César já estão, o senhor fica também. Eu digo amém, meu. Então, isso é cristianismo, irmãos. É nós cedermos a nossa vontade. Às vezes um detalhe. Não, tem que ser do meu jeito, da minha vontade, mas menino. Isso não é cristianismo, irmãos. Cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei dos apóstolos, dos profetas, e contra isso não há argumento que possa derrubar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então se preocupe com o próximo. Jesus se preocupava com o próximo. Ele, quando estava pregando naquela multidão, viu aquele pessoal com fome, ele disse, eu não vou despedir esse pessoal com fome. E por 2 vezes ele fez a multiplicação de peixe e de pão e alimentou grande multidão. Eles arrecadavam ofertas, Judas era o tesoureiro, e ali ele ajudou muita gente. Então não pense que ser crente é só orar, é só vir para a igreja. Ser crente é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Fiquemos todos de pé adorando o Senhor. Aleluias. Já pensou, irmãos? Você com um banquete na sua mesa e o irmão da igreja do lado, você fica sabendo que ele não tem nada para comer? Já pensou que você toma o seu café da manhã bem quentinho com pão e você é indiferente ao seu irmão que não tem nem o açúcar, imagina o café, que está quase R$10. Então, irmãos, vamos se preocupar com essa área. Eu me preocupo como pastor, não cabe na minha cabeça que o evangelho é só uma coisa, não, ele é completo, ele é mais abrangente. Ele é mais espiritual, mas também é social. Tá bom? Eu quero chamar aqui o som que liberta para louvar o Senhor. Enquanto eles louvam a Deus, nós vamos tirar uma oferta de amor. Tá? E depois eu vou fazer aqui um apelo, tá bom? Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, serve o Senhor. E o Senhor já falou no teu coração. Nós queremos orar por você e apresentar a sua vida ao Senhor. Essa oferta é para o departamento da ação social da igreja. Então dê uma oferta de amor.
Eles vão comprar mais coisas, porque essa cesta básica não tem tudo. Não tem tudo. E tem família que chega aqui com situações inusitadas. O Sodema precisa de um caixa para poder